Olá, eu sou o pastor Estina e novamente no final de semana, conforme prometido, estou aqui na Oficina do Coração com você. E hoje eu quero tratar sobre um tema muito atual, fronteiras fechadas. Mesmo porque muitos países fecharam as suas fronteiras, se não completamente, pelo menos parcialmente. E eu vou começar contando algo que me aconteceu agora na quarta-feira. Eu estava com a passagem comprada, tudo certinho para viajar para o Canadá no começo da noite da quarta-feira. Então, de manhã, na quarta-feira, eu fui para Novo Tempo, tive reunião lá com eles, especialmente na área de rádio, não é? Porque a partir agora do segundo trimestre deste ano, eu serei o responsável pela apresentação do programa Lições da Bíblia, no rádio, é claro. Eles instalaram algo no meu computador, me forneceram um microfone, e onde eu vou estar gravando os áudios que se tornarão várias mídias para alimentar o povo de Deus diariamente. Também tive a oportunidade de gravar o Identidade Geral com Wagner Cantori, que deverá ir ao ar na sexta-feira, dia 3 de abril, se não me falha a memória. Pois bem, de lá da Novo Tempo, eu fui levado até o aeroporto de Guarulhos e peguei a fila para fazer o check-in na Air Canada. Quando chegou a minha vez, eu fui informado de que não poderia viajar. Por quê? Porque mais ou menos umas 3 horas antes de eu estar naquela fila, o primeiro-ministro do Canadá emitiu uma nota dizendo que certas pessoas não poderiam mais viajar para o Canadá, que somente poderiam viajar a partir daquela nota os que são canadenses residentes ou seus cônjuges ou seus filhos. Pais de canadenses, pais de residentes, avós não poderiam mais viajar. E como eu sou avô de residentes de canadenses e pai de residentes, eu não poderia viajar. E eu fiquei com aquelas malas, liguei para cá, liguei para o meu filho, ele foi me buscar, todo mundo chorando lá no Canadá e eu muito triste aqui. Que decepção. Mas a culpa não é da Air Canada, do consulado canadense, do primeiro-ministro. A culpa deve ser desse vírus terrível que está invadindo o corpo das pessoas, que está invadindo os lares, os hospitais, as sociedades, os países. Está criando uma confusão enorme, né? Mas naquele momento me veio à mente o sofrimento pelo qual esse mundo inteiro haverá de passar quando a porta da graça se fechar. Imaginem, daqui a uns dias as fronteiras se abrem e eu poderei viajar, você poderá viajar. Mas quando a porta da graça se fechar, não haverá uma segunda oportunidade, não haverá outra oportunidade. Bom, a Bíblia não tem essa expressão porta da graça, como a Bíblia também não tem a expressão trindade, a Bíblia não tem a expressão milênio, mas estas coisas todas existem, 1000 anos de paz. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. E em Apocalipse 3,7 a Bíblia diz que o Senhor Jesus, que é quem tem a chave de Davi, ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Que porta é esta? Bem, esta porta pode ser uma porção de coisas. Poderia ser o próprio Jesus, porque ele é a porta. Poderia ser a porta do Evangelho, porque o Evangelho é uma porta aberta para todos, enquanto a porta da graça estiver aberta. E realmente pode ser a porta que vai se fechar quando o Senhor Jesus deixar o santuário celestial, que é a porta da graça, porque aí não haverá mais oportunidade de salvação. Aí se cumprirá o que está escrito em Apocalipse 22:11, continue o justo sendo justo, continue o injusto sendo injusto. Há algumas frases bem tristes na Bíblia, sabia? Por exemplo, tem uma que está em Jeremias, no capítulo 8 e no verso 20, onde o profeta diz assim: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Queria que você pensasse comigo por um instante o sofrimento pelo qual vai passar a humanidade, grande parte da humanidade, ou então aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida. O profeta Amós, ele diz que as pessoas elas vão correr de um lado para o outro procurando a palavra de Deus, procurando a Bíblia.
E não vão encontrar, porque Deus vai enviar uma fome sobre a terra. E não é fome de pão e nem sede de água, mas é fome da palavra de Deus. Mas por que não vão encontrar a palavra de Deus? Será que não haverá mais nenhuma Bíblia? Não, não é por isso. É porque o Espírito Santo de Deus, que inspirou a escrituração do livro, que nos ilumina para entendermos o projeto da salvação, ele não mais estará atuando no coração do homem, na mente do homem. Então, mesmo que o homem procure a palavra e encontre a Bíblia, ele não vai encontrar a verdade bíblica, porque só o Espírito Santo pode nos conduzir à verdade da palavra de Deus. Será difícil. Eu anotei aqui no meu computador algumas coisas que acontecem quando a porta da graça se fechar. Eu vou compartilhar com você algumas. Jesus sairá do santuário, a porta da graça se fechará. Termina o juízo investigativo. Haverá uma comoção no céu. Não haverá intercessor. O justo continuará justo, o ímpio continuará ímpio. Haverá um tempo de angústia, uma perseguição ferrenha sobre os cristãos. O Espírito de Deus não mais agirá no ser humano no sentido da salvação, e muitos procurarão as coisas espirituais e não encontrarão. Eu queria convidar você hoje a tomar tempo com a palavra de Deus enquanto a porta da graça está aberta. Eu queria convidar você a se lembrar do que o Senhor Jesus disse em Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, essa é a porta do coração. Há tantas e tantas portas, não é? Mas tem duas que são fantasticamente essenciais. A porta do coração para aceitar Jesus, enquanto a porta da graça estiver aberta. Vou dizer uma coisa para você. Muitos hoje estão em casa porque não estão podendo trabalhar. Não é verdade? E eu acho que nós temos que cooperar com a saúde pública. E nós temos que tentar evitar que a curva deste vírus seja muito alta. Nós temos que quebrar esse ciclo, é claro. Mas eu vou dizer uma coisa, sem críticas, é claro. Satanás não está de férias. Eu li esses dias um trecho que está num livro chamado O Desejado de Todas as Nações, escrito por Ellen Goldwhite. Eu considero essa mulher inspirada, sabia? Ela é fantástica. E na página 636 desse fabuloso livro, O Desejado de Todas as Nações, está dito o seguinte: Satanás vê que seu tempo é curto. Ele tem colocado em operação todas as suas forças, a fim de os homens serem enganados, seduzidos, ocupados e enlaçados. 4 verbos. Enganados, seduzidos, ocupados e enlaçados. Até que o dia de graça se haja findado e a porta da misericórdia esteja para sempre fechada. A porta está aberta hoje. O Senhor Jesus é essa porta, Ele abriu essa porta. Um dia essa porta vai se fechar. Aproveite enquanto a porta está aberta. Deixe Jesus trabalhar na oficina do seu coração. Permita que Ele seja o único, o maior, o melhor, o mais importante. Dê a Ele o primeiro lugar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a você. É isso que Deus está dizendo. Enquanto as fronteiras estão fechadas, a porta da graça está aberta para todos nós. Hoje é o tempo. A palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Um abraço carinhoso do pastor Estina aqui na Oficina do Coração com você semanalmente, mais especificamente nos finais de semana. Abraço e, se Deus permitir, até o próximo final de semana. Tchau!